Nós agora vamos nos concentrar naquele que foi o discurso de João Lourenço, que para nós pareceu, eh, portanto, uma performance presidencialista. Nós até já liberamos uma primeira opinião aqui do Benhaja, mas queríamos diversificar as opiniões. Trouxemos aqui o Luís de Castro e o Mano Gica para podermos então minuciosamente cirurgicamente analisar esse discurso. Porque vimos um presidente João Lourenço, do qual já estamos habituados a ver ele com uma postura, e nesse discurso ele vem com outra postura, usa nesse discurso palavras muito interessantes. Então, vamos começar com o primeiro bloco do discurso de João Lourenço e depois vamos nas análises dos nossos manos aqui que estão Assinala-se hoje, presentes. 10 de agosto, o Dia Africano da Descentralização e do Desenvolvimento Local, uma efeméride instituída pela União Africana com vista a disseminar boas práticas e promover a troca de experiências entre unidades territoriais e até entre países e regiões do nosso continente africano. É por isso que, com enorme satisfação, presido este ato de abertura da 4ª edição da Feira e 9ª edição do Fórum Nacional dos Municípios e Cidades de Angola, dois eventos que vão se consolidando como verdadeiras plataformas de acompanhamento e avaliação das políticas públicas ao nível municipal e de reflexão e partilha de experiências e soluções para os desafios da governação local. A União Africana elegeu para este ano o lema "A contribuição dos governos subnacionais e locais na concretização da zona de livre comércio continental africana para as celebrações do Dia Africano da Descentralização e do Desenvolvimento Local". A escolha deste lema traduz o reconhecimento de que é nos municípios que se cria riqueza e se garante o emprego. Os órgãos da administração local do Estado desempenham um papel crucial no desenvolvimento harmonioso do território nacional e na redução das assimetrias existentes. É nesses espaços territoriais que devemos promover a criação de uma rede de pequenas e médias empresas que, no seu conjunto, configuram uma plataforma integrada de troca de bens e serviços à escala nacional e continental. Os governos provinciais e as administrações municipais devem impulsionar o desenvolvimento de acordo com a realidade local e potenciar os fatores de competitividade no seu território, promover as pequenas e médias empresas, tornando os seus municípios atraentes para o investimento privado. É importante continuar a prestar uma atenção redobrada à qualidade dos serviços de saúde e da educação, melhorar a qualidade do trabalho e potenciar os recursos humanos com as ferramentas necessárias para o aumento da produtividade, assim como os programas de geração do rendimento das famílias, pois só assim conseguiremos melhorar os nossos índices de capital e de desenvolvimento humano. Pois, ele aqui fala coisa, ele fala primeiro da instituição da União Africana, portanto, estabeleceu que este é o dia, portanto, que se deve comemorar em África, o Dia dos Municípios. Para a África é a quarta, digamos assim, é a quarta edição, e é para os municípios. Ele fala da contribuição da zona, portanto, é o lema, contribuição, zona livre, circulação, comércio, os municípios criar emprego, portanto, economia local, desenvolver a economia local. E esta é a parte que mais achamos estranho, desde que João Lourenço começou este seu segundo mandato. Raramente ele fala de desenvolvimento da economia local. Hoje ele fala sobre isto. Fala da criação de redes de pequenas e médias empresas, tornar os municípios
atraentes para o investimento, fala do rendimento das famílias, mas sabemos que o salário mínimo é tão irrisório. Quero começar com Luís de Castro. Luís de Castro, este primeiro bloco, como é que tu viste, João Lourenço, o que ele acabou de declarar? Álvaro Mendes, a questão que se coloca a Benício é quantos angolanos hoje acreditam no Presidente da República? Qual é a credibilidade que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, tem a nível dos angolanos? E para responder a pergunta que eu próprio coloco é que a credibilidade que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, tem hoje em Angola é multiplicável por zero. Ou seja, nem mesmo no seio do próprio MPLA, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, tem lá uma grande credibilidade. Em relação ao discurso que o Presidente da República faz, eu considero um discurso cor-de-rosa, um discurso antagônico àquilo que é a real, a realidade facta daquilo que é o país, daquilo que são os 164 municípios, daquilo que são as comunas. Sua Excelência, o Presidente da República, limitou-se a ler no seu discurso os relatórios dos distintos departamentos ministeriais que tem recebido, mas um relatório que não espelha a realidade fática. Só para lhe dar um exemplo, 90% dos municípios que participaram dessa feira dos municípios e cidade foram a essa feira de forma endividada, ou seja, acabaram por fazer dívidas aos pequenos empresários que é para conseguirem os valores para participarem dessa feira. Porque o Presidente da República e o Presidente da República falou aqui no seu discurso de promover os grandes e pequenos empresários a nível dos municípios, mas me pareceu falácia do próprio Presidente da República, porque o Presidente da República tem consciência, por exemplo, que a nível dos 164 municípios que compõem o país, todos esses municípios ficaram 7 meses sem dinheiro nenhum. Portanto, não foi alocado a esses municípios, ou se foi alocado esses dinheiros, não foram executados pelos próprios municípios, e os municípios, por exemplo, o dinheiro do combate à pobreza, e os municípios não têm dinheiro nenhum. Um município, para lhe dar um exemplo concreto, o Ambo tem municípios como o Mungo, que é um município do Ambo, nesse momento deve ter um orçamento de menos de 500 mil kwanzas, porque o Mungo não arrecada absolutamente nada. O Londimbala, que é também um município do Ambo, nesse momento 500 mil kwanzas. 500 mil kwanzas, certo? Porque eles estão há 7 meses sem executarem o dinheiro do combate à pobreza, que são 28 milhões de kwanzas que cada município recebe. Portanto, só agora, nessa feira, agora a caminho do 8º mês, é que eles vão poder, é que eles receberam a anuência da ministra Vera Davos, que é para começarem a executar. Portanto, os municípios ficaram 7 meses sem execução nenhuma do valor do combate à pobreza. Então, eu fico aqui a perguntar com os meus botões com que moral é que Sua Excelência o Presidente da República vem dizer aos administradores municipais que devem promover os pequenos as pequenas e grandes empresas.
Como? Como eu não sei. Quando foram as próprias administrações municipais também, agora, antes dessa feira, que foram bater as portas dos próprios administradores municipais para emprestarem dinheiro para participarem da feira, porque as administrações não tinham dinheiro e tinham que arranjar algum sítio para retirar dinheiro. E onde é que foram retirar dinheiro? Foram bater as portas do pequeno empresário para o pequeno empresário emprestar 8, 10, 12 milhões de kwanzas para participarem dessa feira. Então, eu vejo nesse discurso do Sua Excelência o Senhor Presidente da República um discurso maçudo, um discurso sem fundamento nenhum, um discurso que não transmite esperança nenhuma para os angolanos. Aliás, como tem sido sempre, o Presidente da República faz discursos sem polidez nenhuma, faz discursos que não transmitem esperança nenhuma ao próprio angolano. E agora, na Feira dos Municípios, foi o mais do mesmo, foi simplesmente fazer leitura dos relatórios dos distintos departamentos ministeriais que vão parar à mesa de Sua Excelência o Senhor Presidente da República. Da República. Mano Gica, ouvindo o Luís de Castro, que diz que o discurso de João Lourenço é um discurso maçudo, é mais uma réplica dos relatórios dos departamentos ministeriais. Vimos que ele aqui fala, por exemplo, tornar os municípios mais atraentes para investimento, e o Luís de Castro aqui não acredita, porque ele está a nos dar aqui uma informação fidedigna de que os municípios não têm dinheiro, Mano Gica. Como é que o presidente vem tentar impulsionar estes fazeres para os municípios, tornar os municípios modernos, tornar os municípios centros de criação de emprego e por aí fora? Mano Gica, a tua leitura desta primeira parte. Exato. O presidente da República começa logo por dizer sobre um ponto da União Africana da descentralização local. Portanto, não sei se a minha percepção de descentralização local é errada, mas num poder plural, democrático, só há descentralização local quando você tem as eleições autárquicas. Está a entender? Então, o MPLA está a gerir o poder local como se nós já tivéssemos as eleições autárquicas, porque o objetivo da União Africana em falar da descentralização é para que os outros autores, Anônimo, eu, Luís Castro, podemos também no Lubalandungo ou lá em Camabatela também participar com as nossas ideias para contribuirmos, mesmo não sendo membros do governo, para contribuirmos para poder então maximizar essa economia. Então, essa é a ideia da União Africana de descentralização. Então, peca aquilo que o presidente da República diz, não tem nada a ver, porque nós não temos autarquias. A nossa democracia já tem alguns anos vastos, mas nós não temos eleições locais, e é algo que consta no artigo 217 da Constituição angolana e no artigo 218, que as autarquias, o poder local funciona por si próprio. Está a entender? Nós temos a nossa iniciativa e aquilo vai gerar dinheiro, vai funcionar, vai sustentar, e não existe nada disso. É tudo. Por isso é que o Luís Castro usou o termo que ele usou, porque realmente não passa de uma mentira, sem desrespeito a ninguém. Está a ver? Então, Mano Álvaro, para dizer que essa primeira parte do discurso do presidente a mim não me convenceu muito, não vi muita expectativa, porque parte de um pressuposto que nós não temos poder local autêntico. O poder local é uma pouca vergonha para um país como Angola, e é uma má reputação. É aquilo que falei aqui no Mo Ibrahim, porque o Mo Ibrahim vive aqui na Inglaterra. É uma vergonha você escrever que o Joaquim Chissano disse que as eleições em Angola são bem feitas, quando em Angola não tem eleições autárquicas, que é outra componente da democracia. Então, daí eu vejo, só por essa parte, eu vejo já que de partida não tem
não tem rumo para andar. Vamos analisar mais à frente, mas sem o pluralismo no poder, nas zonas locais, aquilo vai limitar cada vez mais o poder local. Álvaro Poder Mendes, local. Vamos então na. Sim, Álvaro Mendes, sim. deixa-me só fazer aqui uma parte. Quando eu digo que a credibilidade de Sua Excelência o Presidente da República nessa altura é multiplicável por zero, eu apoio-me sobretudo nos discursos do próprio Presidente da República. Vê que no introito do discurso na Willa, o Presidente da República fala, e muito bem, sobre a questão da descentralização local. Mas quando vai ao ILA e ao CUNEN e lhe é questionado sobre alguma realidade do CUNEN, ele diz que conhece o país e que vai continuar a tomar as suas decisões a partir do Palácio da Cidade Alta, recebendo os relatórios dos departamentos, dos distintos departamentos ministeriais. Tanto esses departamentos ministeriais que estão todos em Luanda e que acabam também por receber muitas vezes relatórios adornados dos governos provinciais. Daí que muito do que o Presidente da República diz nesse discurso da Willa acaba por ser um nado morto, acaba por ser o mais do mesmo. O Presidente da República não traz novidade nenhuma. E o todos os discursos do Presidente da República, ele vai falando, conseguimos, do ponto de vista de infraestruturas, conseguimos fazer isso, do ponto de vista da energia, conseguimos fazer isso, do ponto de vista da água, conseguimos fazer isso. E depois, se nós mensurarmos o que é que tem impacto, qual é o impacto que o Presidente da República, desse discurso do Presidente da República na vida dos cidadãos, acaba por ser nenhum, não tem impacto nenhum. E do ponto de vista de infraestrutura, o país é aquele que nós acompanhamos, sobretudo com o PIME. Tanto o PIME, que esvaziou o dinheiro todo do Fundo Soberano, acabou por ser o que nós vimos. Quem anda um bocadinho pelo país consegue acompanhar quantas obras do PIME estão sobre execução física a menos de 50%. Então, o Presidente da República devia ter vergonha de vir ao público e dizer que, do ponto de vista de infraestrutura, o país cresceu. Não, infelizmente não. Aliás, muito pelo contrário. Aquelas infraestruturas que foram construídas no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, que hoje são verdadeiros elefantes brancos. E nós ouvimos do discurso do governador da Huila, portanto, e devo aqui parabenizar de forma muito efusiva a apresentação que o governador da Huila fez. Aquilo sim reflete, aquilo que o governador da Huila apresentou, reflete de fato a Angola real, a antagônica àquela Angola que o Presidente da República apresentou no seu discurso. E um dos exemplos que eu vou trazer aqui sobre infraestrutura por exemplo, os hotéis IUs. Portanto, esses hotéis IUs, muitos deles fechados a nível do país, e aqueles que abriram e estão entregues, por exemplo, ao Ministério da Justiça, e a nível do AMB assim, um deles foi entregue ao Ministério da Justiça, o outro à Procuradoria-Geral da República e ao IGAI. Esses hotéis hoje, se nós passarmos por aquelas infraestruturas, encontram-se totalmente degradadas. Em menos de 2 anos, as infraestruturas estão degradadas porque essas instituições não têm dinheiro para fazer manutenção àqueles hotéis, aquelas infraestruturas. Uma instituição como a Procuradoria-Geral da República, que tem problemas sérios em adquirir tinteiros e folhas A4,
como é que vai fazer manutenção daquelas infraestruturas? Por exemplo, se nós formos para aqueles hotéis hoje, tu não tens como, por exemplo, usar um elevador, os elevadores já não funcionam, os sistemas de segurança já não Hum, funcionam, estão totalmente degradados. Por isso, eu defendo que o presidente da República devia ter alguma vergonha em vir ao público e falar que o país está a crescer do ponto de vista de infraestrutura. O país retardou totalmente. E eu tenho estado a par desse argumento, que eu digo sempre que, nessa altura, a credibilidade de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, é multiplicável por zero. Digo ainda mais, eu vou ainda mais longe. Em seis anos, se comparados com os 38 anos do Zé Eduardo dos Santos, as borradas cometidas pelo presidente João Lourenço atingem tamanhas proporções. O presidente, ou seja, o presidente João Lourenço, em 6 anos, cometeu exatamente as mesmas burradas que o presidente Zé Eduardo cometeu, e se calhar com mais agravações. É uma atrocidade. Mano uhum, Álvaro, uhum. e Então, só para tocar aqui na questão de que o presidente está mesmo descompassado e o Luiz Castro disse bem que o presidente, quer dizer, as leituras que fez é um conjunto de relatórios, porque se não fosse um conjunto de relatórios, uma pessoa em consciência do seu pensamento, porque nós, quando você entra na Constituição angolana, temos muitas leis que dizem que nós temos que ter as eleições locais para liberarmos a funcionabilidade do poder local. Por exemplo, ele tem o artigo número 2 dos princípios gerais dos órgãos autônomos do poder local. Ele diz mesmo que as formas organizativas do poder local compreendem as autarquias locais, as instituições do poder tradicional, a outras modalidades específicas de participação dos cidadãos nos termos da lei. Os cidadãos vão participar. Como é que os cidadãos vão participar aí nos termos da lei? Se nós não tivemos umas eleições, ninguém foi eleito. Mas se tu desce mais embaixo, o artigo 216, garantias das autarquias locais. As autarquias locais têm pois. direito de recorrer juridicamente a fim de assegurar o livre exercício das atribuições do respeito pelos princípios autônomos locais do Estado, consagrado na Constituição e na lei. Nós não temos o poder local. Então, só se Uhum, for o MPLA está a dizer que é o poder uhum. local. Então, aí, isso mete o presidente da República mal visto. Se ele tivesse dito que estamos a preparar, estamos a ensaiar para então, depois, futuramente, o Estado angolano pôr em prática as eleições, as autarquias, a gente podia dizer sim, mas aquilo não é ensaio. O presidente está a garantir como se nós tivéssemos já. Quem está a vir de fora e não conhece o contexto angolano pensa que nós já tivemos as eleições autárquicas e aquilo é só a funcionabilidade do poder local. E é um erro muito grande.